Então vamos lá, pessoal. Qualquer coisa, me avisa aí, Isaac, tá? Já O que é. que a gente tem aqui hoje, né, em termos de conteúdo? A última aula, lá naquela quinta-feira, antes da gente suspender as aulas por força maior, né, foi sobre demografia. E demografia é para ser estudado sobre três vertentes, né? A primeira vertente é o crescimento da população, a segunda, a estrutura da população, a terceira, o movimento da população. Então, o crescimento a gente já viu com os indicadores demográficos, trabalhamos também a transição demográfica, e aí ficou faltando falar, se eu não me engano, no terceiro ano de pirâmides etárias. Acho que o Daniel chegou a falar, mas a aula do Daniel já estava bem esvaziada, porque era aquela sexta-feira do corona já, né? E as teorias demográficas. Então, vou focar mais nesses dois tópicos aqui, tópico 3 e tópico 4, tá? O Daniel chegou a falar também de IDH com vocês, e tem todo um planejamento para falar de IDH na sexta-feira, também conhecida como amanhã, tá? Amanhã vai estar liberado para vocês um materialzinho de IDH, uma videoaula do Daniel, uns 12 minutos ali, que vai ajudar bastante a você entender como é que funciona. Eu mandei mais cedo para vocês um material, um conteúdo dizendo ali a respeito de teorias demográficas, um link ali, Brasil Escola e tal, uma página da UOL que é muito usada para quem faz trabalho de dependência. E, além disso, mandei um Nerdologia lá do Thanos, né, falando sobre a teoria malthusiana. E esse PowerPoint que vocês estão observando aqui agora também foi enviado. E, se eu não me engano, mais uma listinha de exercícios. Mas eu vou focar não só na lista de exercícios que eu enviei, até porque ela já tem um gabarito comentado, aí se vocês tiverem dúvidas, vocês mandam por lá, pelos comentários da aula, mas vou focar principalmente em você entender as duas outras coisas, pirâmides etárias e teorias demográficas, tá? Então, isso aqui vocês já viram, né, a população mundial. Eu já expliquei para você o que é a taxa de natalidade, mortalidade, crescimento vegetativo, saldo migratório, fecundidade, expectativa de vida, mortalidade infantil, população absoluta e população relativa. Você já confundiu populoso com povoado, já viu essa tabelinha de países mais populosos e mais povoados. Então, Perguntaram agora a gente. se era pra estar com a O lista que feita. houve? Perguntaram se era pra estar com a lista feita. Teoricamente é bom. A ideia é sempre que você veja o material antes. E aí, se tiver dúvida, você pode perguntar, ou no ao vivo, ou lá no formulário, tá? Então, mas agora assiste a aula e a gente vai fazer algumas questões aqui durante a aula, tá? Então, só vou avançar aqui algumas casas, como vocês podem perceber, vou chegar direto lá nas pirâmides etárias. Vou cortar aqui um pouquinho, que é muita informação, tá? Vamos lá, pessoal. Primeiro as pirâmides etárias, depois as teorias demográficas, ok? As pirâmides etárias, senhores, elas são gráficos, como você pode perceber, tá? Esses gráficos, eles vão medir a estrutura etária, vão dividir a população por estrutura etária, né, por faixas de idade, e também vão dividir de acordo com o sexo. Só que a pirâmide etária é um tipo de gráfico que indica muita coisa, é extremamente útil, tanto para governos, né, quanto para iniciativa privada. A pirâmide etária ela vai dizer para você se um país ele apresenta o maior número de idosos, o maior número de jovens, o maior número de adultos. A gente sempre divide a pirâmide em três, né? A base é o número de jovens, o corpo o número de adultos, o topo o número de idosos. Por exemplo, um país que apresenta um topo muito largo tem muitos idosos. Isso é importante de saber? Por exemplo, você está no meio de uma pandemia de coronavírus, um país que tem muitos idosos vai ficar muito mais suscetível a ser afetado por esse vírus maldito que está aí acometendo o planeta, tá? É diferente, por exemplo, de um país que tem muitos adultos, muitos jovens e tal. Então, serve para diversos tipos de planejamento, tá? Agora, eu vou apresentar, antes de apresentar as pirâmides brasileiras aqui, eu vou abrir aqui com vocês a apostila de vocês, tá? Vou voltar aqui algumas páginas. Se você tiver aí a apostila, você pode dar uma olhada nela. Se não tiver, não tem problema, você pode dar uma olhada aí na própria tela do computador, tá? Tá visualizando a apostila aí, Isaac? Sim, tá aparecendo. Desligou teu microfone? Beleza. Vamos lá. Tem aí três tipos de pirâmide etária. Dá para você perceber isso, né? Que as pirâmides elas são diferentes. Vou dar um zoom aqui, um mega zoom, tá? A pirâmide etária de um país jovem tem essa característica. Ela tem a base muito larga e o topo muito estreito.
Um país muito jovem é um país que está começando a sua transição demográfica ainda. É um país em que as pessoas apresentam uma taxa de natalidade, uma fecundidade muito alta e apresentam uma mortalidade também muito alta. Então, quando nasce muita gente, a base fica muito larga. Quando morre muita gente, o topo fica muito estreito. Um país que tem essa característica hoje é um país subdesenvolvido, tá? Você tem ali uma base larga. Viu pirâmide de base larga, topo estreito? Dificilmente o país não é subdesenvolvido, tá? A sacada que o aluno tem que ter é olhar logo de cara para o topo da pirâmide. Vai direto no velho. Se tem pouco velho, é porque a saúde é problemática, a expectativa de vida é baixa e provavelmente o país é subdesenvolvido. Se tem muitos velhos, muitos idosos ali acima da faixa dos 60, certamente o país deve ter ali um sistema de saúde um pouco melhor, deve ter uma qualidade de vida um pouco melhor, deve ter uma expectativa de vida maior. Então, fatalmente, ali essa pirâmide ela vai denotar que o país é um pouco mais desenvolvido. Então, a pirâmide de um país jovem é desse tipo. Aqui é a pirâmide de um país adulto, né? Você vê aqui que a base, ó, vou fazer o comparativo aqui, ó. A base da pirâmide já vai ser menor do que o corpo, né? Quando eu falo base, eu estou indo até os 20 anos de idade no máximo, tá, pessoal? São os jovens. O corpo vai dos 20 até os 60 anos. E o topo são os idosos acima dos 60 anos. E por último, aqui uma pirâmide etária de um país idoso, olha lá, uma pirâmide etária de um país bem envelhecido. Você vê uma base pequena, uma coisa um pouco mais equilibrada, né? É um país que vai ter alguns problemas, como falta de mão de obra, entre outras coisas, tá? Aqui a gente bota uma pirâmide rejuvenescida e tal, mas aí ela normalmente está relacionada aqui, ó, tá escrito aqui, não sei se eu destacando aqui aparece, tá escrito aí? Tá aparecendo aí em azul? Ô, Que coach, geralmente são de agora país... Oi, fala aí. ela tava travada, mas agora destravou. Beleza. Geralmente essas pirâmides rejuvenescidas são de países que envelheceram muito rápido e aí acabaram estimulando o aumento da natalidade. Vocês viram aí, uma das questões que nós fizemos em sala de aula, falava, por exemplo, de feriado para casais procriarem numa província russa. Na França, dava 3 mil euros de bônus para o casal que tivesse o terceiro filho. Na Noruega, na Dinamarca, você tem licenças de maternidade que ultrapassam a casa de 1 ano. Então, a pirâmide rejuvenescida ela acontece quando vem esse fenômeno, né? Do país ficar muito envelhecido e aí tentarem estimular a natalidade. Normalmente estimulam a migração também, mas a migração não rejuvenesce tanto, né? A migração vai bater no corpo da pirâmide, não na base da pirâmide, beleza? Senhores, vou voltar aqui na telinha de vocês para eu ver, dar uma olhada nos comentários. Até aqui, tudo tranquilo? Alguma dúvida? Beleza, suave, valeu. Vamos lá, vamos seguir então. Vou voltar lá para a apostila, tá? Bom, voltando para a apostila aqui, a gente já está aqui na página 128 da tua apostila. Você vai perceber a evolução das pirâmides etárias do Brasil. É curioso, né? Porque quando você olhou lá antes, você viu pirâmide jovem, pirâmide adulta, pirâmide de um país envelhecido, pirâmide rejuvenescida. Vocês vão perceber que os dados do Brasil eles sempre surgem a partir de 1940. O IBGE é criado em 38, o primeiro censo é em 40. Então, você está vendo aí de azul, de um lado homens, né? De vermelho ali as mulheres. E a pirâmide de 1940 claramente é uma pirâmide de jovem, né? É uma pirâmide de um país tipicamente subdesenvolvido, uma pirâmide de um país em que as mulheres tinham muitos filhos porque não trabalhavam fora, não havia acesso a tanta informação, era um país essencialmente rural, né? Você pega ali 40, é o meio ali, é um período ainda de era Vargas, a industrialização está começando ainda no Brasil, então as pessoas tinham muitos filhos realmente, né? A fecundidade batia na casa de 6 filhos por mulher. E em contrapartida, a expectativa de vida era bem baixa. Se você reparar aqui, ó, não sei se vocês estão vendo aqui, opa, fiz besteira, mas o cursor está aqui, essa faixa de 55 a 59 anos, né? E daqui em diante, olha só que bizarro. E quando você chega lá em mais de 90, aqui tinha um velhinho e uma velhinha, assim, herói da resistência, tá? Você Coach, vai aqui. Oi, fala aí. tá travada a tela. Opa, Tá voltei. aparecendo pirâmides brasileiras e teorias demográficas. Pirâmides brasileiras e teorias demográficas. Peraí. Vou tentar fechar aqui a minha câmera. Tentar parar a apresentação e voltar de novo. Tá para todo mundo, pessoal? Tá travado ou vocês estão conseguindo acompanhar? Responde aí, só para ver se no teu computador, Isaac.
Travar, beleza, eu entendi. Valeu. Vou parar aqui, apresentação e retornar, tá bom? Beleza. Parei a apresentação. Agora vai recomeçar a apresentação. Beleza. Vamos lá? Me diz aí se melhorou. Estão me vendo os comentários do lado? Sim, eu tô vendo. Hein? Show. Vou abrir a apostila de novo, então. Ok? Estamos na apostila? Pirâmides brasileiras? Sim. Beleza, vamos lá. Então, continuando aí, vê se o pessoal tá ok, está vendo tudo aí. Aham, todo mundo vendo. Beleza, vamos lá então. Então a gente sai de um cenário em 1940 com uma expectativa de vida baixa e com uma fecundidade muito alta, né? Uma natalidade muito alta, para em 1980 uma mudança. Vocês já conseguem perceber que é uma mudança. Claramente a parte aqui acima dos 55, né? Ela vai aumentando, a pirâmide vai alargando. Em contrapartida aqui a base da pirâmide vai diminuindo. Aqui embaixo um pouquinho você já vê 2018 tem novamente uma mudança. E por último aqui uma projeção para 2060 de uma nação mais envelhecida. Repara como o corpo da pirâmide vai engordando, né? Aquela parte que a gente chama de população economicamente ativa, engordando no geral, mas assim, em comparação com os outros, né, vai tomando uma proporção. Essa pirâmide de 2060 aqui parece um litrão de Dolly, né, um negócio meio exótico aqui, um dolinho, em homenagem ao Juan. Mas, enfim, no geral, pessoal, a ideia é que você entenda que há aqui um processo de mudança. E se há um processo de mudança, há uma transição. Se a transição é feita pela população, a transição é demográfica, ok? Então, temos essas alterações. Uma outra coisa importante para você entender de pirâmides etárias é que algumas coisas são indicativos absurdamente óbvios. Por exemplo, se eu pego uma pirâmide etária que tem muito mais mulheres e pouquíssimos homens em idade adulta, eu devo ter um lugar que passou por uma guerra, e normalmente quem morre são os homens em idade adulta, tá? Se eu tenho uma pirâmide etária numa situação em que você tenha muitas pessoas jovens, né, e pouquíssimas pessoas adultas e muitas pessoas idosas, provavelmente é uma situação de conflito também, de guerra civil, pode ser mostrado dessa maneira. Lugares em que você tem muito mais homens do que mulheres, e homens em idade adulta do que mulheres. Pode estar relacionado à migração, porque normalmente as pessoas se deslocam e normalmente quem vai na frente é o homem, e aí a família vem acompanhar depois, ou não, né? Às vezes o cara forma outra família. Mas são nuances assim que vocês têm que ter a exata noção daquilo que eu estou falando. Pessoal, até aqui tudo bem? Me dá o ok aí para a gente partir para os exercícios. Sim, Nicole, a nova reforma da Previdência tem tudo a ver com o envelhecimento da população. Essa é a justificativa oficial de qualquer governo. Nenhum governo pode entubar uma reforma da Previdência se não mostrar ali dados, né? Por mais que haja acusação de que os dados são manipulados, de que os dados, que a população não estaria envelhecendo tão rápido assim, de que seria uma histeria, olha o termo, né? Esses dados, mas a pirâmide etária brasileira envelhecida é a justificativa que é utilizada pelo governo, por qualquer governo, para entubar aí a reforma da Previdência. Tudo bem? Vamos lá na apostila com questõezinhas aí rápidas. Espera aí que eu fiz besteira agora, tipo muita. Deixa eu achar vocês aqui. Opa, voltei. Então, vamos lá na apostila. Chegamos nas questões de pirâmides etárias. Tá na apostila aí, Isaac? Perguntaram aqui o que pode se concluir com a pirâmide de 1980, se a taxa de natalidade estava diminuindo. Por exemplo, se tivesse uma questão discursiva, teu cachorro tá pica aí, Isaac. Se Todo tiver vizinho chato pra caralho. Se tivesse uma questão comparando a pirâmide de 40 com 80, não sei se foi nesse sentido a pergunta, mas, por exemplo, o que você falaria? Uma redução do número de jovens, uma elevação do número de idosos, uma melhoria no sistema de saúde. Depende muito do que a questão está perguntando, tá? Mas é observar a pirâmide e deduzir as informações que constam nela, tá? Então, pessoal,
Vamos para a questão? Página 135, eu não sei aqui se eu compreendo, é o aprofundando, tá? Página 135, questão 10, Enem PPL, né? Deixa eu chegar aqui nela. Bom, tem uma pirâmide etária aqui, como você pode perceber, de 2009. Está lá de branco os jovens, de cinza aqui os adultos e um cinza mais escuro os idosos, tá? Homens e mulheres aqui lado a lado. Vamos lá. Vamos aqui para a questão. O padrão da pirâmide etária ilustrada apresenta uma demanda de investimentos socioeconômicos para o quê? Esse é um tipo de questão clássica. O cara vai lá, coloca uma pirâmide e pede para você onde tem que investir mais num país que tem uma pirâmide como essa, ou numa cidade, ou num estado que tem uma pirâmide como essa. Voltei aqui para a pirâmide. Se você tiver com a sua apostila, é até melhor, tá? Porque eu não preciso ficar voltando aqui o tempo todo. Então, o que você está percebendo aqui? Você tem um número de jovens pequeno. Tá meio óbvio, né? Olha aqui. Né? Esse gráfico aqui, ó, 2, 4 e tal, ele normalmente é em milhões de pessoas, tá? Então, o número de jovens ele é reduzido. Repara aqui nos idosos, os velhinhos acima de 75 anos aqui, olha a quantidade. Tá? O número de adultos está aqui razoável. Que tipo de política pública você tem que ter para cada faixa etária? Letra A, por exemplo, redução da mortalidade infantil. Será que esse número de crianças é causado pela mortalidade infantil? É uma coisa meio exótica, né? Letra B, promoção da saúde dos idosos. Letra C, resolução do déficit habitacional. Letra D, garantia da segurança alimentar. E letra E, universalização da educação básica. Pessoal, coisas básicas, assim, que vocês precisam saber para questões de pirâmide etária que normalmente são fáceis, tá? Eu estou falando de jovem, se a maior fatia fosse jovem, normalmente o argumento vai estar vinculado à educação, tá? Poderia estar vinculado à mortalidade infantil? Muito difícil, porque a mortalidade infantil é a criança que morre antes de completar um ano de idade. Mas com relação à educação, esse argumento estaria sempre, tá? Por exemplo, quando ele falou ali, resolver o déficit habitacional, eu estou falando de qual faixa etária? Tem que estar falando dos adultos, né? Que são os adultos que vão alugar casas, por exemplo, que vão ter que prover aí o sustento. Então, mas não é a faixa que está se destacando. E a garantia de segurança alimentar, isso é tamanho de população, independente da faixa etária que está se destacando. Como a faixa etária que se destaca ali é claramente a dos idosos, o gabarito pode ser aí a letra B. Tudo bem, senhores? Mas o que fica da questão, o que seria interessante que vocês conseguissem acompanhar é perceber, opa, aonde que tem um destaque aqui? De que maneira eu posso resolver essa questão? Eu tenho que perceber a referência. E cada alternativa dessa aqui vai estar se relacionando com uma faixa de idade. Tá? Redução da mortalidade infantil, tem que olhar para os jovens. Promoção da saúde dos idosos, tem que olhar para o topo da pirâmide. Déficit habitacional, tem que olhar para o corpo da pirâmide. Segurança alimentar, tem que olhar para a pirâmide toda. Universalização da educação básica, tem que olhar para partes. Tudo bem na questão aí? Ok? Sim, não? Me dá aí um retorno. Não vi a pergunta da Júlia. Júlia, cadê a Júlia? Sim, Júlia. Em relação a 40, sim, a taxa de natalidade estava diminuindo. Pessoal, questão. Questão ok? Posso seguir para a próxima? Beleza. Falou. Vamos lá, mais uma questãozinha marota aí, então, dentro da própria apostila de vocês. Vamos aqui nessa do Enem PPL 2017, sessão Meu Plano de Estudos, que teoricamente é para você fazer sozinho, agora você está com bastante tempo, então está aqui Enem PPL 2017. Composição da população residente total por sexo e grupos de idade. Não sei se vocês conseguem enxergar isso daí, né? Mas tem três pirâmides aí, tá? Tem uma pirâmide cinza, esse cinza 1991 aqui, tá? Tem uma pirâmide um cinza mais escuro, que é de 2000, e uma de 2010. E aí você tem que seguir essa linha, tá? Então, o que, que o Enem pediu para você? A evolução na estrutura etária apresentada influenciou o Estado a formular ações para quê? Cara, olha só que coisa, né? Vai olhar direto na base. Qual é Alguém pediu aí passagem. Conseguiu entrar aí, Isaac? O aluno
Fez um barulho aí, peraí. Eu não vi nada não, Coutinho. Não, é o Gustavo. Eu tive que voltar aqui. Foi. Beleza. Tá? Travou, tá funcionando. Pessoal, vocês estão enxergando aí? Estão vendo tudo? Então a galera falando que travou aí. Não, tá tranquilo. Funcionando. Ok. Vamos lá. Vou voltar então para a questão. Bom, vocês já perceberam aqui que tem três questões. Perdão, que tem três questões, não, que tem três pirâmides. Né? O que você tem que perceber é fazer a comparação entre os três momentos. Então ele pergunta: a evolução na estrutura etária apresentada influenciou o Estado a formular ações para quê? Pessoal, se você marcar que ele levou o Estado a formular ações para garantir igualdade de gênero, você está observando os sexos ali na pirâmide. Se você marcar que é priorizar a construção de escolas, você está entendendo que aumentou o número de jovens. Se você marcar reestruturar o sistema previdenciário, você está entendendo que aconteceu o quê? Aumentou o número de idosos. Se você marcar a letra D, investir no controle de natalidade, você está achando que aumentou a natalidade, que as pessoas estão tendo muitos filhos. E você, se você marcar fiscalizar a entrada de imigrantes, significa você perceber ou achar que está aumentando muito o corpo da pirâmide. Então, como vocês podem perceber, olha só, eu vou aqui na base da pirâmide, que a resposta, né, vai estar na base e vai estar também no topo. Olha aqui na base. 91 a pirâmide era mais larga, ó, cinza aqui, né? Em 2000 a pirâmide dá uma diminuída na base e em 2010 a base também diminui, ou seja, o número de jovens está sempre diminuindo. Então não faz sentido priorizar a construção de escolas, por mais bonito que isso possa parecer, tá? Aí vamos lá no topo da pirâmide. O que está acontecendo a cada ano? Em 91 eu tinha um número de idosos, em 2000 aumenta, em 2010 aumenta. Então significa que eu tenho que reestruturar o meu sistema previdenciário, por isso o gabarito aí vai ser a letra C. Tudo bem? O corpo da pirâmide não está aumentando, então não preciso fiscalizar tanto assim a entrada de imigrantes, tá? Os sexos ali, eles são praticamente, a distribuição está muito parecida, né? Então garantir a igualdade de gênero por conta de uma pirâmide etária não é uma prioridade. E o número de crianças está diminuindo, então para que eu vou investir no controle de natalidade? Tudo bem? Então o gabarito aí para vocês é a letra C. Ok, senhores? Coutinho, Fala aí. perguntaram aqui e falaram que não entenderam por que não pode ser de acordo com a base. O porquê não pode ser de acordo com a base. Agora eu vi aqui, Luriá, Micaela, peraí. Travou aqui. Vamos lá, Luriá. O que está acontecendo com a base, Luriá, e todo mundo que tenha tido essa dúvida aí que ela colocou? A base da pirâmide, ela está estreitando, correto? Se a base da pirâmide está estreitando, não dá para você dizer que o governo tem que investir em construção de escolas, priorizar a construção de escolas, tá? Porque se a base está estreitando, está tendo menos crianças. Se está tendo menos crianças, você vai construir mais escola para quê? Melhor fazer um Google Classroom, tá? Tudo bem? Deixa eu ver outra alternativa aqui que está relacionada à base. Outra coisa relacionada à base que está aí, Luriá, é investir no controle de natalidade. Quando você deve investir no controle de natalidade? Você deve investir no controle de natalidade quando o número de jovens é muito grande, como por exemplo, ou você tem uma superpopulação, como foi o caso da China, né? A China fez um investimento pesado, né, em um controle absurdo até de natalidade, fazendo uma política chamada de política do filho único, tá? Então a base não servia para resolver a questão, porque não tinha alternativa que fosse viável ali. Agora, como o número de idosos está aumentando, você precisa reestruturar sua previdência, daí o gabarito. Tudo bem? Luriá e povo, posso seguir? Show, valeu. Vamos embora. Mais uma de pirâmide aí. Pirâmide, pessoal, desculpa estar insistindo tanto em pirâmide, mas não é à toa não, tá? Sempre cai. Tem uma questãozinha da UERJ aqui. DH, deixa para o Daniel, questãozinha da UERJ de 2012. Tá? Essa questão é legal, o aluno costuma errar, por isso que ela é legal. A questão de pirâmide, dá uma olhada só, é a número 8 da seção Meu Plano de Estudos. A análise das pirâmides etárias possibilita perceber algumas tendências na dinâmica demográfica de uma sociedade. Observe a estrutura etária da população dos estados brasileiros em 2000. Olha só que louco, vou dar o mega zoom aqui, tá? Tem uma pirâmidezinha com a sigla do estado, e aí você vai perceber, ó, se você der um zoom aí, ou como eu estou fazendo aqui na tela, ou olhar com atenção na tua apostila, tu vai ver.
Amapá, né, a base larga, Topo Estreito, Roraima, Amazonas, outros lugares aí você vai ter diferença. A pirâmide do Rio em comparação à pirâmide do Pará, por exemplo, né? Enfim, você vai olhar a pirâmide com calma, né? E vai perceber aí alguma coisa. Repara, pirâmide etária da população do Brasil em 2000. Essa aqui é do Brasil, como um todo. E essas aqui são dos estados, tá? Então, essa do Brasil é uma média geral de todos os estados. E se você quiser saber estado por estado, ela vai estar por aqui. Aí, o que ele pede para você? Qual é a macro-região brasileira que deverá demorar mais para concluir o seu processo de transição demográfica? É isso que ele pede. Normalmente, eu vou voltar aqui para vocês. Normalmente o aluno erra. Por quê? Porque ele sequela na hora de lembrar o que é a transição demográfica. O que é transição demográfica? Mudança no perfil da população. Como é que começa a transição demográfica? População jovem. Como é que termina a população demográfica? Perdão, a transição demográfica, população envelhecida. Então, o lugar que está começando a transição demográfica tem que ter prioritariamente pirâmides jovens. E o lugar que está com a transição demográfica concluída tem que ter pirâmides envelhecidas. Qual é a região que vai, de fato, aí mostrar para você, qual é a região, de fato, que vai demorar mais para concluir a transição demográfica? Vai ser aquela região que tiver mais pirâmides etárias com formato jovem, tudo bem? É assim que a UERJ quer que você responda. Coloca aí no comentário o que vocês marcariam, sem consultar o gabarito. Vou até voltar aqui para eu ver. Centro-Oeste, letra A, Nordeste, letra B, Sudeste, letra C, Norte, letra D. E aí? O máximo que vai acontecer é passar vergonha em público, pessoal. Vamos lá, coragem. Bom, ninguém botou a cara por enquanto. Opa, olha, trabalhamos com o Norte. Uma macro-região, Ana. Uma macro-região é uma região. O nome é meio autoexplicativo, né? Uma região maior, mais ampla. Vou te dar um exemplo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente está na região metropolitana, na cidade do Rio, né? O que é isso? Pega a cidade do Rio e tudo que envolve a região metropolitana. Agora, a nossa região metropolitana aqui do Rio é parte de uma região maior, que é a região Sudeste. A região Sudeste, no caso, então, é uma macro-região, tá? Que pega a região metropolitana do Rio, pega a metropolitana de São Paulo, de BH, entre outras coisas. Ficou claro? É isso, galera, gabaritando. É isso aí, vamos trabalhar com a letra D, ok? Deixa eu voltar aqui. Letra D, região norte. A região norte é que vai demorar mais, ó. Estado do Pará, estado do Amazonas, estado de Roraima, estado do Amapá. Olha o estado do Amapá, olha que pirâmide maravilhosa. Os pontinhos lá para cima. Quase não aparece nada, tá? Oi, fala aí, Isaac. A Gabriela perguntou por que no slide, na página 12, você colocou que a primeira fase tem mortalidade baixa e explosão demográfica. Não, isso é a segunda fase. Se tiver aí no slide, pode corrigir, tá? E se tiver anotado em algum lugar, pode corrigir, tá? Às vezes é um cansaço mesmo, mas... Entendido do porquê do gabarito ser o norte aí? Ficou tudo claro para vocês? Ficou. Beleza. Show de bola. Bom, então pirâmide etária, assim, vou pedir que vocês façam tudo de pirâmide etária que aparecer, tá? Eu mandei as questões lá e chega de pirâmide etária, né? Vamos para teorias demográficas, senão eu vou ter que fazer igual o Giacomelli aqui, roubar tempo. Já estou roubando tempo aqui de vocês. Mas, enfim, aproveitando aqui só para relembrar, o Ricardinho botou um material grande lá para vocês, tá? E tem material de tudo hoje, já. Biologia também tem material. Tem uma videoaula do Cole, tá engraçada a carinha do Cole no cantinho. Tá maravilhoso, tá? Então, beleza. Vamos lá para as teorias demográficas, pessoal. Teorias demográficas, vou voltar na apostila de vocês. Perdão, fiz besteira. Teorias demográficas eu listei na apostila de vocês aí, na hora de elaborar, 4 tópicos de teorias demográficas. Vale a pena assistir lá a videoaula, fazer a leitura. Mas a primeira teoria demográfica que eu queria apresentar é a teoria malthusiana, porque ela é a mais importante, tá? Os escritos do Malthus, lá no final do século XVIII, né, lá na Inglaterra, ele diz que a população crescia em progressão geométrica, enquanto a capacidade do homem produzir crescia em progressão aritmética.
Ora, o que é isso, né? Progressão geométrica, progressão aritmética. Eu vou tentar fazer um exemplo aqui editando slide. Dar um exemplo clássico aqui. Espera aí, Command Shift L. Botei um slide aqui. Progressão, tá aparecendo eu digitando aí, Isaac? Sim, tá aparecendo. Beleza. Aritmética, acho que é assim mesmo que escreve, tá? E vamos embora. Uma progressão aritmética de razão 2 é isso aqui. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. É diferente, por exemplo, de uma progressão geométrica. Como é que seria uma progressão geométrica de razão 2? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E aí, o Malthus dizia para gente que a capacidade do homem produzir alimentos crescia assim, ó, em PA. Então, 2 mais 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Né? A gente fecha aqui em 10. Enquanto a produção de crianças, digamos assim, o crescimento da população, crescia assim em PG. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. O que é que cresce mais rápido? A progressão geométrica. O que significa dizer para você que o Malthus disse o seguinte nos seus escritos: se os homens continuarem fazendo tantos filhos, né, se a população continuar crescendo tão aceleradamente assim, vai faltar alimento, vai faltar comida. Então, para o Malthus, a causa da fome e da pobreza do mundo é o crescimento populacional. Tudo bem? Ah, coach, essa teoria ela faz sentido, ela é furada. Vamos lá, estou na apostila aqui, tá? O Malthus dizia isso e dava como proposta controlar a natalidade, fazendo, né, um controle rigorosíssimo de natalidade. O Malthus era um bispo anglicano, ele dizia que para controlar a natalidade devia haver abstinência sexual, tá? O que normalmente não costuma dar certo, tá? Então, quais são os probleminhas da teoria malthusiana, né? Que não são nem probleminhas, são problemões. O Malthus nunca considerou que tinha terra ociosa que podia produzir mais comida, né? Ele não previu que a tecnologia podia avançar na agricultura e que podia se produzir muito mais comida. Ele não considerou os efeitos da urbanização, né? Certamente iria diminuir ali o tamanho o ritmo desse crescimento populacional, porque a vida na cidade é muito mais cara. Então, o Malthus, lá no século XVIII, ele lançou um alerta, tá? E a partir desse alerta, as pessoas adotaram muito essa ideia. E até hoje, muita gente ainda pensa de maneira bem malthusiana, como você pode ver até no vídeo lá no Nerdologia, tá? Uma outra teoria que a gente tem aqui já é uma teoria mais recente, a teoria neomalthusiana, está no 5.2. Mas eu Putz, antes quero fazer. Oi, fala aí. perguntaram se tem ligação com o êxodo rural. Se tem a urbanização, né, ela vai diminuir a taxa de fecundidade e natalidade, porque o custo de vida fica mais alto. Mas a teoria malthusiana, não. A teoria malthusiana, ela é da época ainda já do iníciozinho ali da Revolução Industrial, né? Mas ele não considera nem a Revolução Industrial, porque se você pensar na Revolução Industrial, nesse primeiro momento, pô, vão surgir máquinas, equipamentos. Eu digo não considero a Revolução Industrial no sentido de essas máquinas, esses equipamentos podiam aumentar, né, a produção de comida, a produção de alimentos, tá? Então, não necessariamente tem essa relação. Deixa eu ver, tem mais algum aí? Deixa eu ver aqui. Não, beleza. Tá bom? Foi, L'Oreal? Tranquilo? Então, essa é a teoria malthusiana. A teoria que mais rivaliza com a teoria malthusiana é a teoria reformista, né? Ou marxista. Não foi o Marx que escreveu essa teoria, são pessoas, autores que seguem as ideias de Marx que elaboraram uma sequência de teorias combatendo a teoria malthusiana. Então, os marxistas eles dizem, na verdade, que a causa da fome e da pobreza é a concentração da renda. Não tem nada a ver com o crescimento da população. Os marxistas, os reformistas, eles falam, inclusive, o seguinte: se a renda fosse bem distribuída, se as pessoas tivessem acesso à renda, tivessem dinheiro, elas não teriam tantos filhos. Haveria um controle espontâneo da natalidade. Então ele inverte a lógica. É um troço meio confuso até se você explicar de primeira para o aluno, que os reformistas eles dizem o seguinte: a causa do crescimento da população, na verdade, é a pobreza. Né? Como se a pobreza estimulasse a natalidade. Por quê, pessoal? Tem que pensar com a cabeça de muitos anos atrás, né? Entender um pouquinho da história. Porque era muito comum que as pessoas tivessem muitos filhos para colocar esses filhos para trabalhar.
porque era muito comum que, em época em que não havia aposentadoria, os filhos mais velhos os filhos sustentassem os pais quando ficassem mais velhos. E então, segundo os reformistas ou marxistas, a ideia era distribui esse dinheiro, faz as pessoas viverem relativamente bem, que elas não vão querer perder a sua qualidade de vida fazendo muitos filhos, tá? Esse é um conceito que é bem difundido, bem espalhado mundo afora. Vamos lá, vou voltar aqui. Reformistas e malthusianos. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Posso seguir? Maravilha. Tá, beleza. Vamos lá para os neomalthusianos, então. Voltarei para a apostila. Tá? Os neomalthusianos, vou voltar aqui uma página. Cadê eles? Estão aqui. Tá? Os neomalthusianos são a teoria que mais cai hoje em dia no vestibular, tá, pessoal? Por quê? Porque é a teoria mais utilizada para programas que são utilizados mundo afora, inclusive o nosso aqui, o Bolsa Família, tá? Então, o que é a teoria neomalthusiana, né? Primeiro, autores que pegaram os escritos de Malthus e fizeram adaptações para o século XX, para o século XXI já, hoje em dia, tá? Essa teoria defende, por exemplo, o planejamento do tamanho da sua família, a teoria da defesa do planejamento familiar. Até aí, deixa eu voltar aqui, porque alguém está pedindo passagem aqui. Letícia Gabriele. Tá. Voltei aqui, tá? Então, as principais características dessa teoria são a defesa do planejamento familiar. O que é planejar o planejamento familiar? Sei lá, Luriá vai casar, né? Aí casou lá, Luriá, maridão, Luriá ganha R$ 1.000, maridão ganha R$ 1.000, dá para ter quantos filhos? Provavelmente nenhum, se ela quiser ter alguma dignidade, né? Se ela chegar a 5.000, o marido 10.000, ela vai falar, vou ter um filho, vou ter 2 filhos. A ideia é planejar o tamanho da família, né? De acordo ali com a capacidade que o sujeito tem de pagar. Mas esse planejamento familiar ele pode ser feito pelo próprio governo também, tá? Incentivando algumas políticas ou restringindo outras políticas, mas é um indicativo claramente neomalthusiano. Quando falar de planejamento familiar, já pensa logo em teoria neomalthusiana, tá? Eles associam o número de filhos com a qualidade de vida, como você pode ver aqui no final, mas o que é mais importante você saber dos neomalthusianos é a polêmica dos neomalthusianos. Os neomalthusianos dizem que o subdesenvolvimento está ligado ao crescimento da população. Ou seja, países em que as pessoas têm muitos filhos, muito provavelmente são países que serão subdesenvolvidos. Qual é a polêmica? Para os neomalthusianos, gastar com as crianças, com muitos jovens, são gastos em setores não produtivos. Esse dinheiro que está sendo gasto em setores não produtivos, como a educação das crianças, por exemplo, tá? É um dinheiro que poderia estar sendo investido em outros setores, em setores produtivos, como a indústria, por exemplo, a tecnologia e tudo mais. Por isso a teoria é polêmica, tá? Então, para os neomalthusianos, a ideia é controle a natalidade do seu país se você quer ter desenvolvimento. Países com natalidade muito alta serão países fadados ao subdesenvolvimento, tá? Então, a solução para eles é adotar a política de controle de natalidade. Não chega a ser um malthusiano falando que as pessoas vão passar fome, porque hoje não dá para defender isso. Hoje tem muito mais comida do que gente, né? Mas associa a pobreza, o subdesenvolvimento dos países, a uma quantidade razoável de crianças nascendo, beleza? O neomalthusiano, ficou claro para vocês? Me ajuda? Gabi, Isaac, Melissa, valeu, Luiz, ok. Ó, Luiz tá aí, tá de bicicleta azul aí, Luiz. Maria Clara, beleza, show de bola. Valeu, pessoal. E vamos para a última, para a gente fechar aqui, finalmente, que é a teoria ecomalthusiana. Cuidado com ela, tá? Teoria ecomalthusiana. Por quê? Depende da banca. Dependendo da banca, a ecomalthusiana... Oi, fala aí. Perguntaram aqui se a teoria neomalthusiana pode ser quebrada pelo exemplo dos Estados Unidos. Rapaz, a teoria neomalthusiana... O exemplo dos Estados Unidos nem é tão bom, Bruno, porque eles têm um controle de natalidade... Daqui a pouco, Ana. Um controle de natalidade razoavelmente grande, né? As pessoas não têm tantos filhos assim nos Estados Unidos. Talvez o exemplo da China seja melhor, né? Porque a China é um país ultra mega power populoso, o mais populoso de todos aí, e
você tem um desenvolvimento num ritmo muito acelerado, né? Então, o exemplo dos Estados Unidos talvez não seja nem o mais adequado. Ana Luísa perguntou... Tudo bem, Bruna? Me dá ok aí. Ana Luísa perguntou como a natalidade interfere na economia. Tá, falou. Como a natalidade interfere na economia, Ana? Se eu tenho uma natalidade... A ideia é o seguinte, o que os neomalthusianos falam, eu imagino que seja isso que você esteja perguntando, tá? Se a natalidade for muito alta, fatalmente haverá muitos jovens e o governo deveria investir em esforços em educação de crianças, em creche, por exemplo, saúde de crianças. A ideia, então, Ana, seria que você está gastando muito dinheiro nesse setor. E esse setor é considerado pelos neomalthusianos como não produtivo. Se você está gastando muito dinheiro nesse setor, você está deixando de gastar dinheiro em outros setores, como, por exemplo, desenvolvimento da indústria, desenvolvimento da tecnologia, desenvolvimento de qualquer outra coisa que gerasse mais riqueza para o país, tá? Então é assim que o neomalthusiano enxerga, tudo bem? Beleza? Eu poderia desenvolver mais a minha economia se as pessoas não tivessem tantos filhos. Com elas fazendo tantos filhos, o país vai ter que investir nesse setor aqui que não é tão produtivo. Ana, vê se eu respondi a tua pergunta. Me dá um ok aí, que eu avanço para a da Júlia. Valeu. Júlia, não existe uma teoria mais certa. Você tem todo o direito do mundo de concordar com qualquer teoria, até com a malthusiana, né? Embora comprovadamente hoje ela já não faça mais sentido. Mas existe aquela que você concorde mais, concorde menos. Não me pergunte qual eu concordo mais, qual eu concordo menos, ainda mais que isso daqui está gravado. Mas a ideia, Julinha, é que você consiga ali identificar cada ponto, tá? Então, hoje, a mais utilizada do mundo é a teoria neomalthusiana, tudo bem? Que recebe muitas críticas. Normalmente, a teoria não é aplicada integralmente a um país. Parte da teoria você vai aplicando. Tudo bem? Ficou claro? Vamos lá para a Eco, para a gente fechar, que eu estou pior do que o Giacomelli aqui, roubando intervalo de vocês. A Eco malthusiana, galera, ela é o seguinte, pode aparecer dentro da neomalthusiana, tá? A PUC gosta muito da Eco malthusiana, por exemplo. É como se ela fosse uma vertente da neomalthusiana, mas ela pode aparecer também de maneira separada. Nas questões, isso vai ficar mais claro para você. Qual é a ideia da teoria ecomalthusiana? A ideia é que se você tiver um crescimento da população no mesmo ritmo que há atualmente, por exemplo, você vai esgotar os recursos naturais. Você vai gerar um número muito grande de impactos ambientais. Então, toda vez que você viu o nome do Malthus, pensa em alguma catástrofe. A teoria malthusiana fala o quê? Se a população continuar crescendo, vai acabar a comida no mundo, vai faltar comida. A neomalthusiana fala o quê? Se a população continuar crescendo, o seu país fica subdesenvolvido. E a ecomalthusiana fala o quê? Se a população continuar crescendo, vai ter impactos ambientais absurdos e o mundo não vai dar conta. Tudo bem, pessoal? Fechamos com a ecomalthusiana, ok? Beleza. Beleza. Vamos pegar uma questãozinha aqui, que é o resumo de tudo, e aí a gente termina e eu mando a gravação para vocês, tá? Daqui a pouco eu vou mandar a do Giacomelli, a da Gisele já está lá disponível, a Elida finalmente conseguiu mandar o vídeo, eu vou colocar lá, se é que ela não mandou. Alguém caiu aí, hein? Foi tu, Isaac? Aí não. Essa é a questão. Essa é a questão. Deixa eu voltar aqui que deu um barulho exótico aqui. Opa, tudo certo. Pessoal, a questão para você entender de vez aí essas teorias demográficas, que é o resumo das teorias demográficas, é a questão 7, provavelmente aqui do Aprofundando, na página 134, tá? Questão 7. Vou ter ela aí já para você ter esse resumo e não chorar de casa. Repara, o crescimento da população... Você vai visualizar aqui, tá? E acertar, né? O crescimento da população acontece em progressão geométrica. Pô, isso aqui já é uma dica absurda, né? E o crescimento da população de produção de alimentos em progressão aritmética. Estudo realizado no século XVIII. Pô, você viu PA e PG, você vai pensar na hora do Malthus. Olha só, já dá para eliminar aqui a letra B, que falei na malthusiana.
A letra C, neomalthusiana. E a letra E, calvinista. Calvinista é maravilhoso, né? Calvino, depois você pergunta para o Giacomelli. 2. Teoria embasada no surto populacional do pós-Segunda Guerra. Definiu a ideia de que a riqueza de um país, ao ser dividida pelos seus habitantes, é cada vez menor quanto for o número de sua população. Para frear esse crescimento desordenado, o Estado deveria intervir com política pública de controle de natalidade e planejamento familiar. Pô, você leu o planejamento familiar, você já viu o quê? Neomalthusianismo. Então, a primeira tem que ser malthusiana, a segunda neomalthusiana. O gabarito aqui é a letra D. Pessoal, confiram a questão toda, façam a leitura dela, de repente façam um resumo, assista aí a tua videoaula, façam esses exercícios que eu enviei para vocês. Lá tem o gabarito comentado, vou voltar aqui para a telinha, tá? Tem o gabarito comentado, vocês observem. Caso tenham dúvidas, mandem lá na Classroom que eu respondo assim que eu puder. Eu estou bem enrolado, mas eu vou responder. Se eu não responder, eu peço para o Daniel. Se eu não responder, eu peço para o Bonê, eu peço para o André, monitor, tá? Mas, então, o Daniel fez isso em sinal de que ele é obediente, Nicole, que eu falei para ele fazer essa mesmo. Porque essa é exatamente a questão que consegue abarcar todas, tá? Todas as teorias ali e fazer um resumão. Mas tem mais uma penca de questões aí nessa folhinha que eu mandei hoje, só tem questão disso que eu falei, teoria demográfica e de pirâmide etária, e aí a gente encerra por aqui e qualquer dúvida a gente vai se falando, ok? Alguma dúvida, senhores? Logo mais eu vou mandar alguns recados para vocês lá no grupo, provavelmente, avisando aí de algumas coisas que vão sendo postadas e a gente vai se falando. Vou esperar vocês saírem aqui para não ser deselegante. Valeu, um abraço. Vou interromper a gravação. Obrigado, Isaac.